Olá, esse é o canal Paz e Bem e esse é o Caminhos do Espiritismo. Eu sou a Carla Pavão. Um beijo primeiramente para a comunidade da Paz e Bem, para a comunidade da Pós TV 247. Hoje nós estamos aqui também com a Marcele do Recife e do Sejus e nós vamos conversar sobre o capítulo do livro O Céu e o Inferno, que é o capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Então vou passar a palavra para a Marcele para a gente começar a perguntar se a carne é fraca. Tudo bem? Oi, Carlinha. É fraca e mole. É, Então, eu acho que antes da gente começar a falar desse capítulo em particular, eu tive acesso a um texto da nossa querida Dora Encontre, em que ela faz uma análise do livro O Céu e o Inferno como um todo. E, pontualmente, eu queria trazer algumas coisas desse artigo dela, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, obviamente, e que nos ajuda principalmente a trazer a obra como um todo e o capítulo em particular para dentro do contexto mais atualizado, né? Então, uma das coisas que a Dora nos fala sobre o livro do Céu e Inferno é que a gente precisa primeiro lembrar que Kardec ele nos pediu que a obra kardeciana, né, ela não fosse nunca uma coisa considerada como sagrada, como uma espécie de Bíblia espírita. Mas, infelizmente, na contramão da orientação do próprio Kardec, né, alguns espíritas chamam essa obra kardeciana de Pentateuco, o que acaba nos remetendo à ideia de livros sagrados e tal, como coisas que não podem ser questionadas, que têm que ser tomadas ao pé da letra. E isso é uma postura completamente contrária à postura científica de Kardec, que sempre nos advertiu que o Espiritismo é uma filosofia aberta, sem prejuízos do sistema, e, ao mesmo tempo, é uma ciência que está sempre construindo hipóteses, né, que podem ser revistas ou que podem ser ajustadas. Eu estou afirmando isso porque é o seguinte, a obra kardeciana, ela é uma obra que eu particularmente considero, nós espíritas consideramos uma obra à frente do seu tempo, né? A gente poderia chamar de um clássico. E os clássicos, eles são sempre obras atemporais, ou seja, eles dão contribuições sobre o ser humano, sobre a vida, sobre o mundo, que passam além do seu tempo no momento da sua construção. E com a obra de Kardec não é diferente. Porém, a obra de Kardec, como qualquer outra obra humana, ela está também circunscrita a condicionamentos históricos, né? E por que eu estou focando muito nisso antes da gente começar o capítulo e falar sobre os itens desse capítulo? É que é o seguinte, se a gente for ler não só o Céu e o Inferno, mas o Livro dos Médiuns, principalmente também o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter termos lá que vão nos chocar, principalmente nós que só temos um pensamento progressista, como, por exemplo, os termos Código Penal da vida futura, né? O termo Código Penal, né? Fica parecendo uma coisa de lei, né? No sentido de punir, né? E outros termos também que vão aparecer, como sei lá, justiça divina, como uma coisa, como se Deus estivesse na condição de um juiz sentado, né, no seu trono lá julgando as pessoas, enfim. Então, se a gente não tomar cuidado e não atualizar esses termos, a obra ela perde um pouco o sentido e a sua proposta. Tranquilo até aqui? Tudo bem, vamos seguindo. Eu Então queria tá. só que você citasse esse artigo está publicado aonde, da Dora, para a gente poder, para as pessoas poderem Isso. pesquisarem. Você sabe em que site ele está? Ela vai publicar. Ah, Ela, bom. ela, Não, ela tá, escreveu para uma publicação, tá, aconteceu uns empecilhos, não publicaram e ela está vendo outra forma de fazer a publicação desse artigo. tá Mas bom, assim que eu tiver, eu dou um jeito de colocar aqui embaixo do nosso papo de hoje. tá Tá? bom. Então, assim, o livro O Céu e o Inferno ele é um livro de educação para a morte. Né? É possível se educar para a morte. Em que sentido? Que no fundo, talvez é a proposta de Kardec em toda a sua obra.
é a gente espiritualizar a vida, espiritualizar a encarnação, exercitar o desapego às riquezas, ao luxo, ao status, e dessa forma ir vivendo uma vida mais tranquila para um desenlace mais sereno, né? O que é que vai nos incomodar? A mim, principalmente nesse começo desse capítulo. Ele começa com o Código Penal. Então, assim, vamos dar uma atualizada, que é uma proposta da Dora nesse artigo que eu falei para vocês. Kardec era filho de um jurista. Então, é possível que ele tenha absorvido algumas coisas do seu pai, né? E aí, esse termo acabou entrando também na obra kardeciana. Uma coisa que ele fala para a gente é o seguinte: ele usa muito a palavra punição, né? Segundo Dora, 62 vezes ele usa o termo punição ou punir, e 52 vezes ele usa o termo reparar ou reparação. Isso porque, ao longo de toda a obra, Kardec vai tratar, para Dora, ele vai, aos poucos, ir nos trabalhando para fazer uma transição de um pensamento muito ligado à ideia de punição para um pensamento mais reparativo. Então, veja só, nesse capítulo que a gente está tratando hoje, ele começa nos falando o seguinte: a felicidade futura depende da nossa depuração, superação das nossas imperfeições. Então, assim, a felicidade ela não é algo que cai na nossa cabeça porque a gente simplesmente aceitou, né, seguir Kardec, seguir o Espiritismo, seguir Jesus, seguir quem quer que fosse. Ela é fruto de um processo de evolução. Toda a qualidade que a gente adquire nos traz felicidade, nos traz a sensação de prazer e ameniza os nossos sofrimentos. E aí é importante a gente falar o seguinte: se a gente desse mais foco ao desenvolvimento das nossas virtudes, mais do que ao peso de ficar reconhecendo as nossas imperfeições, será que a gente não se sentiria mais feliz? Né? A gente tem na doutrina espírita alguns, como é que eu posso dizer? O termo não é mais adequado, mas os comportamentos repetidos de ficar se autopunindo, se autoflagelando, né? Eu sofro desse jeito porque eu fui uma pessoa ruim, porque eu matei, porque eu enganei, etc. E o ideal seria que a gente pudesse dar um foco a reconhecer as nossas virtudes, ao que a gente já conseguiu, ao esforço que a gente está fazendo para conseguir outras coisas. Então, é uma mudança de olhar, né? A soma das alegrias futuras é proporcional à soma das virtudes adquiridas, segundo Kardec nesse capítulo. Só que aí eu queria focar uma coisa, né? Fazer um comentário. Veja bem, caridade não é moeda de troca. Então, assim, o desenvolvimento das nossas virtudes, eles têm que vir de uma forma desapegada, despretensiosa, voluntária, né? E não focando o que ainda está por vir para a gente poder depois cobrar a Deus, né? Numa listinha de débitos e créditos, aquilo que a gente acha que ele tem que nos dar, pelo retorno da nossa caridade. O progresso alcançado em virtude dos nossos esforços e da nossa vontade nos aproxima de Deus. Isso, para Kardec, tem a ver com a lei do progresso, tem a ver com o livre-arbítrio. Então, o futuro, ele não é uma coisa fechada para ninguém. Não existe uma condenação ao inferno, né? Não existe não existe uma sentença de que vamos para o céu porque estamos cumprindo alguns rituais. Não é nesse sentido, né? A meta do futuro é se aproximar de Deus através dos nossos esforços. Tranquila até aqui, Carla? Estou muito rápida? Não, não tá, não, rápido. Eu estava pensando que, de repente, eu acabei lendo um artigo recente que é assinado pelo Júlio Pérez e pela Dora Encontro, está na Universidade Livre Pampédia, que são as implicações pedagógicas e terapêuticas da reencarnação. E que eu acho que conversa muito com esse material aí do Kardec, que eu entendo que em determinado momento ele até usou mais essas terminologias que
talvez se situe entre as influências que ele sofreu do catolicismo e do protestantismo, de falar de código e ser tão enfático ao numerar os itens e tudo mais, porque existe, né, um novo paradigma aí da psicologia e na pedagogia que precisa ser articulado meio que filosoficamente, né, que essa questão de discutir mesmo as questões dos nossos, da coordenação reflexiva para aprendizado, uma coisa meio à la Maria Montessori e Rousseau, que é assim, a gente errando, de certa forma, tendo uma pena, que é, no caso, a não felicidade, mas a partir de uma experiência pedagógica, refazendo o caminho, que eu acho que é o que ele vai falar meio que nesse texto. Então, isso foi só uma coisa que me ocorreu nesse momento, mas está tranquilo o ritmo, eu vou devolver para você. Então, seguindo essa ideia, né, o céu, dentro da compreensão de Kardec, ele estaria em toda parte, onde haja almas felizes. E isso inclui a própria encarnação. Então, a felicidade é um pedacinho do céu, sabe? E o inferno, a ideia de céu e inferno, a ideia de felicidade e de sofrimento, existem dentro de nós, né? A gente sofre não só pelo mal que a gente praticou, mas também pelo bem que a gente deixou de fazer, né? E as consequências desse bem que a gente deixou de fazer. Então, não é virtuoso não só fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Tem também um pensamento dele nesse capítulo que é o seguinte: os inconvenientes dos nossos erros estarão diante dos nossos olhos todo o tempo. É interessante isso, porque isso me lembra eu que gosto de ler os Salmos e os Provérbios, né? Tem lá passagens que o salmista, enfim, coloca que os seus pecados, os seus erros estavam o tempo todo diante dos seus olhos. Aí, em que sentido? Assim, eu acho que quanto mais consciência a gente vai atingindo do que é a nossa existência, do que é a encarnação, de quais são as consequências das nossas escolhas presentes e passadas, mais a gente compreende o que está nos acontecendo hoje, né? Respeitando as suas devidas proporções. Assim, existe um elemento de livre-arbítrio, de consequência natural, existe um elemento aí que é mais complexo, que tem a ver com o ambiente e as influências do ambiente que vão para além do que a gente pode atingir, né? Do que depende de nós. Mas eu acho que a gente pode, por exemplo, tentando dar um exemplo disso, os pais que negligenciaram a educação dos seus filhos, né? E na velhice vão ter filhos que não os amparam como deveriam, que não são atenciosos como eles gostariam que fossem, enfim. Acaba que não deixa de ser uma consequência natural de uma educação que não aconteceu, né? De um preparo que não aconteceu. Quer falar? Não, pode continuar. Eu estou pensando num outro material que eu li, mas pode continuar, daqui a pouco a gente conversa. Senão eu vou interromper, vai ficar longo. Mas E aí entra o que você acabou de falar, que Kardec diz assim: todas as existências são solidárias umas com as outras. Então, assim, o que eu vivi na existência passada me deixa com um pouco de virtudes desenvolvidas, de aprendizado um pouco mais à frente, ainda que na atual reencarnação eu não consiga lembrar conscientemente quais foram os aprendizados, mas intuitivamente eu consigo sentir o meu progresso, o que eu preciso melhorar. Então, assim, as existências elas funcionam em cadeia, assim, elas deixam um aprendizado uma para a outra, né? Essa é a ideia de progresso. E aí é importante a gente dizer que a gente não paga os erros, não é nesse sentido. É no sentido de que a gente reeduca os nossos impulsos, as nossas tendências, desenvolve mais as nossas habilidades, as nossas virtudes. É mais nesse sentido, né? E que o Kardec coloca também que os sofrimentos atuais eles apontam para erros que a gente cometeu no passado.
E aí, quando ele fala erros, veja bem, novamente, vamos contextualizar, né? Não é para tomar a palavra erro naquele sentido autopunitivo. Ai, meu Deus, eu vivo um casamento infeliz porque eu fiz mal a essa criatura no passado e agora eu tenho que viver com ela até o final dessa existência. Ou coisas desse tipo, né? É no sentido de tentativa e erro, né? Eu fiz escolhas dentro do meu conhecimento, dentro da minha experiência de vida. Essas escolhas trouxeram resultados, né? Também dentro de um contexto da época, do momento, e eu tive que lidar com esses resultados, né? Então, assim, se eu optei, sei lá, se eu optei por ser uma pessoa que fumava, né? Eu estou predispondo o meu organismo para mais na frente ter dificuldade com algumas coisas. Então, se isso acontece do ponto de vista físico, isso também acontece do ponto de vista espiritual. Se eu criei laços de experiência com algumas pessoas, é bem possível que essas pessoas estejam comigo de novo nessa reencarnação e a gente vivendo em um novo cenário, revivendo a proposta de amor, de fraternidade, mas intuitivamente tendo aquelas dificuldades de simpatia ou de antipatia, enfim. É mais nesse sentido, né, que a gente consegue intuir o porquê da gente estar passando por algumas experiências. A expiação será atenuada conforme as nossas circunstâncias, conforme as circunstâncias, ou seja, no Céu e Inferno, a gente tem uma conversa de Kardec com um espírito que cometeu suicídio porque ele queria não dar trabalho para o filho, né? Diante da circunstância que eles estavam vivendo lá naquela época, ele entendeu que ele ia ser um estorvo e aí ele se mata, né? E aí Kardec entrevista esse espírito, né? Pergunta como é que ele está. Ele diz, não, eu sofro, né? Mas eu compreendo que meu sofrimento poderia ter sido maior se minha intenção fosse outra, né? Então, assim, veja bem, houve uma intenção paternal de não prejudicar o filho, né? Houve uma experiência de amor, vamos dizer assim. Mas a atitude, ela tem suas consequências. Ele estava naquele momento em sofrimento. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que poderia ter sido pior se a intenção dele não tivesse sido essa, tivesse sido outra coisa, sabe? Então, é nesse sentido de que a expiação, né, ela vai ser atenuada, o sofrimento que a gente passa, ele vai ser atenuado conforme as nossas circunstâncias. Aquilo que a gente precisa reparar, que é um termo que Kardec também vai usar, ele vai ser atenuado de acordo com a compreensão que a gente tinha naquele momento daquele ato, o que a gente tinha de recursos possíveis, enfim. A vida é extremamente complexa e como a justiça divina opera, é sempre um misto entre justiça, reparação, mas também de misericórdia, né? Então, é muito complexo o que causa os nossos destinos, assim, o que é que traz de alegria e de sofrimento nos nossos destinos. Kardec diz o seguinte também, que aí é um pouco reafirmando o que ele falou. Nenhum erro, né, fica esquecido, assim como também nenhum acerto, né? Então, nenhum erro, nem algo que a gente prejudicou alguém ou que se auto-prejudicou vai deixar de exigir, né, uma reflexão e uma reparação, mais uma vez é um termo que ele usa, assim como o bem. Então, tem uma frase de Chico, que eu gosto particularmente dessa frase, que ele diz assim, o bem que praticares será teu advogado em toda parte. Eu acredito nisso, né? Não porque vai ter alguém que vai estar lá contabilizando, não, essa pessoa fez uma coisa boa naquele dia, então hoje a gente está obrigada a fazer uma coisa boa por ela. É porque aquele bem que eu fiz está em mim. Compreende? Então, onde eu estiver, o resultado daquele aprendizado vai me servir para novas experiências. É sempre nesse sentido, assim. Não existe uma condenação eterna. Existe um retorno sincero para o bem. E, como consequência disso, o fim do sofrimento.
né? Então a gente busca o bem não para que Deus cesse o nosso sofrimento, mas para que o aprendizado dessas escolhas que nos causaram sofrimento hoje sirvam de reflexão para que eu faça outras escolhas e, consequentemente, viva outras experiências como resultado. Então, é mérito no sentido, com muito cuidado com essa palavra, né? Mas é o mérito do aprendizado do indivíduo. Deus não fica lá dizendo assim, hoje eu vou fazer bem a Carla, porque ela se comportou no dia de ontem, né? Hoje eu vou permitir que Carla sofra, porque no dia de ontem ela não se comportou muito bem. Não é nesse sentido, não tem uma pessoa, não tem uma entidade, não tem uma força controlando nesse sentido. O nosso bem e o mal, né, de maneira bem, vamos colocar bem entre aspas essas palavras, porque tem que tomar muito cuidado, estão sempre diante dos nossos olhos porque estão em nós. Então, o céu e o inferno está dentro de nós nesse sentido, mas não no sentido permanente, né? Principalmente a ideia de inferno. E aí, eu queria... Não dá para falar todos os itens desse capítulo, porque ele é um capítulo muito grande, né? Mas eu queria trazer a reflexão dos itens que estão mais ou menos ali pelo meio, né? O 15, o 16, o 17, que eles vão falar de arrependimento, né? Que é o primeiro passo para o nosso aperfeiçoamento. Mas Kardec diz que arrepender-se por si só não resolve o problema. É preciso expiar e reparar, né? E aí, segundo Kardec, arrepender-se, expiar e reparar são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta cometida e as suas consequências. Aí ele vai explicar um pouquinho o que seria isso, né? O arrependimento suaviza as dores da expiação, ou seja, eu me dei conta de que eu fiz uma bobagem, de que eu escolhi errado, enfim. A expiação é aquele momento em que a gente passa pelo resultado dessas escolhas, dessas experiências. E a reabilitação ou reparação, ela vai anular o efeito. Por quê? Porque ela destrói em mim a causa daquela atitude. Então, vamos dar um exemplo que ele também usa. A pessoa ciumenta sofre muito. Por quê? Porque os outros ao redor dela não respeitam o sentimento dela? Porque o mundo é ruim e ela é boa? Não, porque a causa do ciúme está em mim. Entende? Então, a partir do momento que eu trabalho o meu emocional, descubro por que eu sinto tanto ciúme de fulano com cicrano e por aí vai, e vou trabalhando essa causa, e vou tratando ela, e vou curando ela, naturalmente eu vou parar de sofrer com os resultados das minhas crises de ciúme. E é interessante isso, porque, por exemplo, do ponto de vista aqui, de quem convive com a gente, então, vamos lá, eu sou uma pessoa que gosta de brigar, que sou estourada, enfim, né, como exemplo. Se eu me dou conta dos resultados dessa escolha, tipo, minha pressão começou a ficar uma pressão alta, as pessoas começaram a me evitar porque não me consideram uma pessoa agradável, a partir do momento que eu me dou conta e me arrependo disso, tipo, poxa, hoje eu sou mais infeliz por uma escolha minha, por um resultado das minhas próprias, da falta de controle das minhas emoções. Peraí, eu vou cuidar disso. Então, faço terapia, exercito autoconhecimento, enfim, pratico respiração, meditação, e vou me trabalhando para ser uma pessoa mais tranquila, mais centrada. É normal que as pessoas que estão ao nosso redor notem e comentem essa mudança, né? É normal que as relações comecem a mudar e comecem, acredito eu, a ficar melhores, entende? Então, é nesse sentido de que o arrependimento, a expiação, porque, por exemplo, se eu fui uma pessoa muito estourada, as pessoas hoje podem continuar com o pé atrás. Diz assim, eu não sei se eu confio nela ou não, né? Quem ficou magoado com alguma coisa que eu fiz pode não querer retomar a relação comigo, né? Então, isso é uma consequência natural do passado. Mas quando eu mudo, como eu começo a reparar, eu começo a me envolver em outras naturezas de relação, de resultado das minhas escolhas. E, naturalmente, isso é baseado na minha própria experiência que eu falo,
a gente vai vivendo melhor, vai sendo mais feliz, né? Dentro do que é possível ser feliz neste momento na Terra e de maneira especial no Brasil. Então, os espíritos imperfeitos nada mais são do que nós, somos nós, que somos pessoas que ignoramos ainda muita coisa, ignoramos muita coisa sobre nós, sobre os nossos próprios porquês, das nossas existências, da nossa vida, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e ignoramos muita coisa no outro e no mundo. E essa ignorância, ela traz muito sofrimento, né? Então, quanto mais a gente trouxer isso à luz, é mais chance da gente viver no que aquilo que a gente considera como o céu, né? Que é um momento de felicidade, de paz, de tranquilidade. Legal. O que eu ia dizer assim, que para mim esse código aí de Kardec que ele nos passa aqui, e para alguns pode até despertar um certo sentimento de um discurso mais firme, ele me traz uma outra sensação que é a seguinte, de esperança. Talvez porque eu estivesse, nesses últimos dias, eu estou lendo um teólogo e sociólogo e filósofo de Praga, que se chama, vou tentar falar o nome dele, não sei se estou falando certo, Tomás Halik. E é um livro que se chama Não Sem Esperança. Então, ele fala quanto a esperança nos tempos de maior racionalidade, ela foi massacrada dentro do próprio universo católico, né? Ele esteve envolvido no movimento que ele chama Igreja de Resistência, trabalhou com alcoolistas e toxicodependentes, e trabalhou muito contra racismo, intolerância política, religiosa, processo de secularização, expansão e integração europeia, enfim, trabalhou com temas políticos bastante centrais. Mas, assim, então, quando ele fala não sem esperança, no primeiro momento, eu entendo que Kardec, quando ele faz esse código, né, que não é código, a gente pode trocar essa palavra da vida futura, ele nos resgata justamente essa possibilidade de renovação, de que a gente não tem que esperar uma existência inteira para depois melhorar. Não, a hora é agora, né? O processo de autoeducação, transformação, arrependimento, que não é culpa, é diferente, uma coisa, porque tem muita gente que se massacra na culpa, e eu acredito que muitas vezes eu já fiz isso comigo mesma, e não é culpa. Assim como expiação também não é decreto de sofrimento, né? A gente é um processo que pode ser também educativo, pedagógico, e reparação não está limitado a mandar flor para o outro. Olha, daqui a meu buquê de flores a gente ficou bem. Não, é realmente trabalhar para que aquela questão, por exemplo, você deu o exemplo do ciúme. Então, claro que tem vários aspectos do ciúme que podem estar ligados a outra existência. Eu mesma já fiz regressão, já vi questões minhas ligadas a uma existência anterior, mas a partir do momento que você tem ciência disso, esse trabalho de reparação, ele fica mais fácil, porque toda vez que você percebe que aquilo não é só, não precisa nem fazer regressão, mas que você percebe que não é só daquele momento, que tem alguma coisa te puxando para outras existências, você consegue começar a separar, falar, não, olha, isso aqui é do passado, ou isso aqui é de um outro momento, não é o que eu estou vivendo agora. Então, dá para ter um olhar de reparar, de ir mais ao encontro daquela pessoa, de tentar ouvir com mais empatia, acolhimento. Também não nos transforma em santos, né? Porque não somos. Mas assim, dá pelo menos para a gente ter essa esperança em dias melhores, que talvez em um exercício filosófico, Kardec não disse isso, eu não li em nenhum lugar, talvez essa esperança seja uma possível chave para uma porta da felicidade. Ai, não sei, se você quiser, você contesta, mas agora alguns teóricos da área de psicologia e tal, eles, em algumas religiões, enfatizam muito uma questão assim, que quando a gente não cria demais expectativas, né, a gente sofre menos, né?
Eu tenho procurado exercitar nesse sentido e particularmente, tem me ajudado bastante na minha luta diária, na ansiedade diante das preocupações da vida, de que, assim, quanto menos a gente projetar aquilo que a gente entende que a vida, que seria o perfeito da vida, isso ameniza um pouco o sofrimento. Isso não quer dizer, porém, que a gente não deva sempre projetar o melhor. Em que sentido? Eu acredito que a nossa sociedade ela sofre por conta de escolhas do presente, por falta de justiça social, por falta de solidariedade, por falta de fraternidade, né? Mas, então, assim, dentro das minhas possibilidades, eu procuro exercitar a justiça, a fraternidade, a solidariedade, mas não crio a expectativa de que eu vou conseguir ser perfeitamente justa, perfeitamente solidária, perfeitamente caridosa o tempo todo com todo mundo, sabe? Porque isso pode gerar, principalmente, eu vi isso muito no meio espírita, eu acho que no meio religioso de uma maneira geral, aquela sensação de, poxa, não estou conseguindo ser cristã no sentido mais profundo da palavra, porque hoje me irritei, porque hoje perdi a paciência, porque hoje, sei lá, não pratiquei a caridade, porque hoje não agi com justiça. Então a gente vai buscando esse equilíbrio entre o desejo, aquilo que é possível, aquilo que a gente entende que é o melhor que dá para fazer todos os dias, e aquilo que a gente consegue hoje. E aí, desse equilíbrio, esse equilíbrio vai trazendo um pouco mais de paz. Vai alimentando a esperança, né? A esperança de que, ok, hoje eu não consegui, mas teve um dia que eu consegui e amanhã eu posso conseguir, né? Ok, hoje a gente está enfrentando um momento difícil na nossa vida social, na nossa vida econômica, na nossa vida política, mas nem sempre foi assim, nem sempre será assim. Em algum momento isso vai mudar, porque as pessoas mudam, né? A gente muda, o outro muda. E mesmo que a gente implique, mas fulano não muda de jeito nenhum, hoje talvez ele não consiga. Talvez nessa existência ele tenha muita dificuldade para gerar grandes mudanças. Mas a gente não acredita, como espíritas progressistas, que aquele indivíduo, que nós, seremos sempre a mesma coisa, sabe? Sempre a mesma pessoa. Então, a felicidade é desse verbo esperançar, né? É o atuar, é o agir pela mudança, acreditando no ideal, mas aceitando o que é possível no momento. Eu não sei se eu estou sendo clara, sabe, Carmen? Eu acho assim, gente, por exemplo, até quando a gente vê uma reunião ministerial das trevas entre aspas, a gente sabe que um dia, né, não sabemos como, aquelas pessoas podem eticamente e moralmente, né, evoluir. Mas é isso que a gente está falando, de tentar, de alguma forma, Se posicionar. posicionar e melhorar, mas também não descolar num otimismo que traz para uma realidade falsa, porque o que eu vejo, eu vi muito durante muito tempo que eu atuei no movimento espírita brasileiro, conservador, é que as pessoas, a partir do momento que elas vão à casa, que elas dão a cesta básica, que elas dão o passe, tomam o passe, fazem trabalho mediúnico, elas entram num otimismo de gente de bem. Então, assim, sou bom, e estou fazendo o bem, descolando de toda a realidade social, que é essa que você falou, da falta de justiça social, das pessoas miseráveis, de tudo. Então, assim, não ter esse descolamento, porque isso também é um problema dentro do movimento espírita, porque aí as pessoas ficam achando que elas são todas muito boas, ótimas, excelentes, que estão fazendo ali, distribuindo umas migalhas, e em razão disso elas vão todas estar, quando desencarnarem, estarão todas muito bem. E não é verdade, né? Porque não é essa a conta, entre aspas. É aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? O bem, a caridade, ele não é moeda de troca. Não é. Então, assim, a gente precisa fazer um exercício de exame de consciência, todos nós, a quem se propõe melhorar sempre, para a gente entender qual é o fundo das nossas ações, o que é que está embasando as nossas atitudes, né? Para que a gente haja com o mínimo de equilíbrio e de justiça. Então, assim, por que eu estou fazendo isso por fulano, por cicrano, por beltrano?
Eu estou fazendo isso porque eu quero aparentar ser uma boa pessoa? Eu estou fazendo isso para um desencargo de consciência? Ou eu estou fazendo isso porque eu quero realmente melhorar a condição de vida daquela pessoa? Né? O que é que está por trás? Essa sinceridade é muito importante nesse exame de consciência, porque é o seguinte, isso é fruto do trabalho de Kardec, né? Isso a gente vê nas nossas experiências de reunião mediúnica. Quando os espíritos vêm dar seus testemunhos, não tem falsidade. Assim, mesmo que o espírito tente disfarçar e tal, para uma conversa ali mais hábil, você consegue desmascarar e descobrir que o espírito está em sofrimento. E é um sofrimento, assim, a gente sofre, penso eu, mas o corpo ameniza muita coisa. O sofrimento do espírito é um sofrimento profundo, porque ele não tem o corpo para amenizar, sabe? Então, as coisas ficam, como diz Kardec, né, a própria Bíblia, quem gosta de ler os Salmos, os Provérbios como eu, ficam diante dos nossos olhos. Todas as nossas intenções, os nossos desejos mais ocultos vão estar diante dos nossos olhos. Então, a gente não vai poder dizer que está sofrendo porque o outro nos fez sofrer. Legal. Não sei se eu fui clara. Nós já estamos chegando quase ao final, mas eu queria, antes de terminar de voltar a palavra, eu queria comentar que na versão do Céu e Inferno, que o Herculano Pires nos traz, ele comenta um experimento científico de Pavlov, dos reflexos condicionados. É uma pesquisa que hoje em dia alguns cientistas já acham que é ultrapassado, mas basicamente eles passaram a tocar sininhos ou não para os cães na medida em que serviam as porções de carne ou de comida para esses cachorros. E eles notaram que depois de algum tempo esses cachorros ficavam condicionados ao barulho do sininho e sabiam que aquela era a hora da refeição. Então, por que eu estou citando isso? Porque em muitos momentos, nós, né, espíritas, e principalmente aqueles que ainda estão no movimento bem tradicional, nós ficamos condicionados não só a achar que a caridade é moeda de troca, como a achar que a mediunidade também faz parte deste pacote. Então, dizendo assim, mas eu trabalho com os espíritos sofredores, você ouve isso, né? Eu estou na desobsessão, então, assim, isso me garante, eu estou livre e não fazem esse exercício de aperfeiçoamento contínuo, de estudo contínuo, de leitura contínua, que tem que ser feito, e de renovação, né? Você vai se educando, você vai mudando. A Carla que gravou um vídeo aqui no Paz e Bem há um ano atrás, talvez não seja mais a Carla que está aqui fazendo esse outro Caminhos do Espiritismo. Então, por isso que o programa inglês chama Caminhos do Espiritismo, porque a gente vai caminhando e vai mudando. Então, é importante nós notarmos isso. Nós não somos, nós ficamos condicionados, entre aspas, como dá para fazer um experimento, inclusive com os cães, né, num reflexo, mas a gente pode romper isso, tomando para nós aquela árvore do conhecimento lá de Comênios que começa a dar outros frutos. E aí eu vou te dar a palavra para você fazer suas considerações finais, Marcelo. Então, eu vou usar um trechinho do livro aqui, né, que está lá, veja as palavras que Kardec usa. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe. Esse aqui sou eu que estou colocando, tá? Ele cessa de punir, Deus cessa de punir quando o mal não existe mais. Ou, se quisermos, o mal moral, sendo por si mesmo uma causa de sofrimento, o sofrimento dura o tempo em que o mal subsiste. Sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. Ou seja, quanto mais a gente conseguir trazer para o consciente a causa moral dos nossos sofrimentos e de uma maneira consciente, ativa, esperançosa, a gente atuar para mudar em nós aquilo que a gente pode mudar como a causa do sofrimento, maior a chance de sermos felizes. E eu queria encerrar a minha fala dizendo o seguinte: não é possível ser feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho, sozinha. A gente é feliz com o outro, né? Então, assim, eu não posso me sentir feliz porque eu estou vivendo confortável no meio de uma pandemia, né? O sofrimento do outro me atinge de alguma forma, direta ou indireta. E eu preciso me sentir incomodada com todas as pessoas que, por conta da injustiça social, estão sofrendo mais do que seria necessário nesse momento.
Então, quando a gente luta pelo progresso nosso e da sociedade, a gente luta porque a gente tem consciência que aqui na Terra ou no mundo espiritual é impossível ser feliz sozinho. Legal. Então, gente, nós somos o Sejus, esse é o Caminhos do Espiritismo. Se quiser estudar conosco, mande por mensagem particular nas redes sociais o seu número de celular, nos adicionaremos ao grupo. Lá nós temos um moderador, Felipe Albani, estamos lá todos os dias estudando obras que são previamente votadas de forma democrática. Então, se você gostou, curta, compartilhe e nos ajude a disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas na rede. Um beijo grande, obrigada, Marcele. Um beijo, tchau, tchau.